Bem-vindo ao Contato Celebração. Impedidos de nos encontrarmos e cultuar o Senhor juntos, como diz a palavra, usamos este recurso da tecnologia para podermos manter um certo contato e estarmos cada um em nosso lugar, pensando no Senhor, pensando na igreja, pensando em nossas vidas. Bem-vindo então ao Contato Celebração da nossa igreja. Momento especial, momento desafiador, momento de preocupações e incertezas, momento quando precisamos nos voltar para a palavra de Deus mais do que nunca. Vamos ouvir a palavra? Vamos ouvir no Salmo 46. A palavra do Senhor vem ao seu encontro, ao encontro da nossa igreja, neste momento, no Salmo 46. Salmo 46. Ouça a palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os mares se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esperar é algo que eu não gosto de fazer. Sou alguém que, por exemplo, evita filas, tanto quanto possível. Fujo de filas, tenho horror a filas. Por quê? Porque não gosto de esperar. Talvez você diga, aí onde você está, você mesmo, eu também sou assim. Não gosto de esperar. Creio que é comum ao ser humano. Não gostamos de esperar. Queremos fazer, queremos ver as coisas acontecerem, queremos pensar, sentir que as nossas iniciativas são possíveis e podem mudar as coisas. E esperar é a experiência quando nada disso acontece ou é possível. Somos colocados diante da situação onde temos que nos recolher em termos do que podemos fazer ou achamos que podemos fazer. Esperar, não gosto de esperar, você também não. Mas vem a palavra de Deus aqui neste salmo e diz, o Senhor falando diz, aquietai-vos. Você está se aquietando, meu irmão, você está se aquietando, minha irmã.
Na versão que eu li, está o verbo aquietar. Na Nova Versão Internacional vem a expressão parem de lutar. Os tradutores daquela versão escolheram traduzir por essa expressão parem de lutar, tentando aplicar o verbo ao contexto mais imediato, que é sobre as guerras e as lutas entre os povos e nações. Mas o verbo no original do hebraico é mais abrangente, é aquietar, e pode ser aplicado às guerras, sim, mas a todas as situações, inclusive a primeira parte do Salmo que trata sobre o tumulto na natureza, seja da terra, dos montes e dos mares, segundo o Salmo, esse transtornar da natureza. Esse transtornar às vezes não tão visível e grande, às vezes pequeno, mas mortal, como é o corona. Enfim, aquietai-vos, diz a palavra, diz o Senhor neste salmo. Você está se aquietando? Aquietar vai tocar na questão do esperar. Aquietar envolve esta dificuldade minha e sua do esperar. Este é um tempo de muitas negatividades, não há dúvida. Não podemos fazer coisas necessárias e temos aí o problema da saúde correndo um grande risco. Enfim, tempo difícil de coisas que consideramos negativos. Mas, para você crente em Cristo Jesus, para a igreja de Cristo Jesus, é um tempo também de crescimento. Um tempo positivo, se nós usarmos esse tempo de forma adequada. Como é que você está usando? Tempo de crescimento. Crescimento na experiência do aquietar-se, porque é um tempo quando podemos crescer no saber esperar. Saber esperar. Às vezes Deus envia experiências, situações, até pessoas aos nossos caminhos para nos abençoar e ensinar, e nós não reconhecemos dessa forma. Talvez um caso assim nas Escrituras é aquele de Jacó em Gênesis 32, quando no meio daquela noite, ele num tempo muito difícil de incertezas, no meio de uma noite, aparece então a ele na sua solidão, sozinho, no meio da noite, aparece a ele um vulto que ele desconhece, um vulto estranho. Era um anjo do Senhor. E ele começa a lutar com o anjo. O anjo tinha vindo ali certamente para abençoá-lo, mas demorou para Jacó reconhecer isto. No primeiro momento, ele combate com o anjo. E esse tempo que Deus envia para a sua vida, meu irmão, minha irmã, você possa reconhecer nele, além das negatividades, das dificuldades, dos transtornos, você possa reconhecer nele também um tempo que Deus envia para lhe abençoar. Tempo de crescimento. Crescer no esperar. Crescer no esperar. Lidarmos com esse desconforto da nossa impossibilidade. Temos que ficar frente a frente com o fato de que não podemos tudo. Isso é sempre assim. Mas nós, por termos liberdade de agir, perdemos de vista isto e pensamos que nós podemos sim sempre. Esse tempo é precioso porque nos faz recordar a verdade de que não podemos tudo. Há o desconforto da impossibilidade. Tempo de crescimento, saber esperar. Uma das marcas dos tempos que nós vivemos, com a chegada da tecnologia, da locomoção fácil, e então do avolumar de compromissos, um dos fenômenos chama-se fadiga crônica. Muitas pessoas sofrem dessa fadiga. Não há como sentirem-se descansadas,
ainda que durmam, porque há um afazer sem fim, há uma ideia de que precisamos fazer e podemos fazer muito e ficamos correndo. E aí acaba isso se tornando um grande mal que atinge o nosso corpo, a nossa mente, fatiga crônica. E no meio de tudo isso surge inclusive esse misticismo generalizado, inclusive numa versão aí gospel, de que nós podemos controlar tudo, basta apenas usar certas técnicas litúrgicas, espirituais, e então puxam um verso da Bíblia, outro aqui, outro ali, e tentam montar aí essas coisas mirabolantes, como se nós pudéssemos fazer as coisas acontecer, controlamos até Deus. Aquietai-vos, saber esperar e saber quem pode é Deus, e nele temos que esperar. Que tempo abençoado este, se for um tempo de crescimento para você. Agora, há uma diferença entre acomodação e descanso. Acomodação não é bíblico, não é o que o crente deve fazer. Se tornar letárgico, irresponsável, indiferente para com a vida. Não, Deus nos chama para estarmos presentes na vida, a vida que Ele nos dá, e estarmos fazendo aquilo que é da vontade dEle e fazermos aquilo que Ele nos permite fazer. Então, esperar não é acomodação, mas é descansar. Descansar não em nós mesmos. Tempo de crescimento, aprender a esperar, aprender o que é aquietai-vos. É descansar no Senhor. Esperar descansando no Senhor. Esse que é maior do que os governos, nações e seus sistemas econômicos de saúde. Este Deus que é maior do que os terremotos, do que os montes abalados, do que a terra transtornada, do que as águas tumultuadas. Esse Deus que é maior que o corona. Então, conhecendo a Ele, sabei que eu sou Deus, aquietai-vos. Conhecendo quem Ele é, podemos esperar. Isto é, quando nada podemos fazer, podemos descansar na direção e na providência da vida com Ele. Então esse esperar é crescer no quê? Na verdade é crescer no confiar em Deus, é crescer no depender em Deus, e neste tempo podemos crescer nisto. Então crescermos como sermos desvestidos mais na nossa mente, no nosso coração, da atitude de que nós podemos, e nós precisamos sempre nos agitar, e nós vamos controlar a vida e fazer ela acontecer. Nos desvestimos disso, e nos vestimos mais da consciência de que, podendo fazer, ou não podendo fazer, como é este momento que vivemos, nós dependemos do Senhor, e então sempre esperamos nele. Esperamos nele quando podemos agir, quando podemos ir e vir, e dependemos dele quando não podemos, e somos colocados face a face com a nossa limitação. Aprender a esperar. Uma oração para esses dias. Senhor, ensina-me a esperar, nesse tempo quando eu só posso aguardar. Meus recursos, os recursos da humanidade se esgotam. Ensina-me a esperar, mas esperar em Ti. Saber aquietar-me, sabendo que o Senhor é Deus. De outubro de 1918 a novembro de 1919, os Estados Unidos foi assolado
pela praga chamada gripe espanhola. Na capital dos Estados Unidos, Washington, faleceram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas somente em Washington. E então houve a ordem governamental para que todos os ajuntamentos fossem suspensos. Teatros, cinemas, qualquer coisa, inclusive as atividades da igreja. Passado aquele ano, passados os efeitos da praga, as atividades retornaram e as igrejas também. E no primeiro domingo, então, quando foi liberado o ajuntamento, as igrejas se encontraram. E entre elas, as igrejas de Washington, estava a igreja presbiteriana da Quinta Rua, uma igreja de pessoas afro-americanas. Era pastoreada pelo pastor Francis James Grink. Francis James Grink. Foi pastor daquela igreja por cerca de 50 anos. E então, no primeiro domingo, depois da gripe espanhola, quando se encontraram para cultuar, o sermão dele foi intitulado Algumas Reflexões, crescendo com a recente epidemia de gripe que afetou nossa cidade. Algumas reflexões, crescendo com a recente epidemia de gripe que afetou nossa cidade. E ele apresentou para a igreja lições que ele tirou durante aquele tempo. E uma delas foi assim colocada por ele: quando a praga estava atacando e milhares estavam morrendo, como era confortante saber que nós estávamos nas mãos de um Pai amoroso, que olhava por nós, que havia nos dado a grande segurança que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem. E, portanto, seja o que viesse, se fôssemos esmagados pela epidemia ou não, se sobrevivêssemos ou não, ou viéssemos a perecer, nós sabíamos que tudo estaria bem conosco e não havia razão para ficarmos alarmados. Viveram lá, naquele tempo em Washington, nossos irmãos em Cristo. Um tempo como o nosso, mas muito pior, 3.000 mortes no ano. E o pastor Grink aprendeu grandes lições, tirou proveito. Cresceu na sua fé, no seu entendimento de dependência de Deus, de como só vamos encontrar descanso no Senhor e na condução certa da vida nossa por Ele, aqui e na eternidade. E então, podendo fazer e agir ou não, sabermos nos aquietar e esperar. Meu irmão, que o seu coração possa estar crescendo nesse aquietar-se. E então você possa estar esperando. Não acomodado. Não. Esperando. Sim. Descansando. Em saber que Ele é Deus. E que tudo está na direção dEle. E haverá de cooperar. Tudo haverá de cooperar conjuntamente para o bem, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor. Ó Deus, esse momento quando tantos de nós, imobilizados fisicamente, estamos inquietos e agitados interiormente,
Como nós precisamos da tua voz, da tua palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó Deus, concede ao coração de cada um, do meu irmão que aí está e da minha irmã, a condição de esperar no Senhor. Que cada um possa, Senhor, saber o que é esperar, esperar pela tua ação, esperar na tua direção, esperar na tua provisão. Que cada um, Senhor, possa saber mais da sua limitação e se libertar de todas as fatigas, do peso de que devem ser aqueles que controlam as suas vidas. E desça sobre cada um, ó Deus, essa maravilhosa experiência de esperar diante de Ti, de esperar em Ti. Então, ó Deus, dá esse tempo de crescimento a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e a toda a igreja, ó Deus, tempo de crescimento, que podemos saber mais, esperar em Ti. Ó Deus, que seja um tempo de fortalecimento este, que possamos sair dele, Senhor, muito mais maduros espiritualmente, maduros na fé, mais desejosos de Ti, esperando mais no Senhor sempre. Senhor, usa esse tempo para o nosso crescimento. E lembra, Senhor, dos nossos irmãos, cada um na sua experiência durante esse desafio. Lembra, Senhor, daqueles em necessidades mais especiais, dos nossos irmãos já na terceira idade. Fica com eles, Senhor, fica com eles. Aqueles com enfermidades outras, precisam do Teu cuidado. Põe a Tua mão de graça sobre eles. Dirige os tratamentos que estão fazendo, Senhor. Temos no nosso meio uma irmã em quarentena estrita, porque esteve em contato com um enfermo de quarentena. O Senhor sabe quem é, põe a Tua mão sobre ela também. Temos no nosso meio, Senhor, aqueles que atuam na área da saúde, estão na linha de frente, que a Tua mão de graça também esteja sobre eles e sobre as suas famílias. Cubra-o, Senhor, com a Tua proteção. Ó Deus, que este tempo seja um tempo nosso, muito especial com o Senhor. Leva-nos daqui para um andar muito mais forte e firme contigo. Oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você está firme, está orando, ou nesse tempo de um certo relaxamento, você está relaxando também espiritualmente, longe da igreja, não cultua com a igreja, mas também não busca a presença do Senhor na sua vida pessoal. Não faça isto. Este é um tempo mais do que nunca, quando você não tem a bênção da igreja, a força da igreja presente em culto. Busque a presença do Senhor, mantenha-se em sintonia com a igreja, orando por ela, que a igreja não desfaleça, inclusive você, mas que toda a igreja, inclusive você, possa estar se fortalecendo. Diariamente o seu tempo com as Escrituras, diariamente o seu tempo de oração pela sua fé, pela fé da igreja, andarmos mais perto na graça de Deus em Cristo. Ore pelos necessitados da igreja, os enfermos, os idosos. Ore pelos projetos da igreja, ore pelas finanças da igreja. Tão grandes compromissos, ore por isto. Ore pelos nossos irmãos na área da saúde, médicos, enfermeiros, pelas famílias deles.
Ore pelos missionários espalhados em diversos lugares, tenho estado em contato com eles, todos eles em lutas e cada um numa realidade diferente. O pastor Miguel, por exemplo, em Cuba, fazendo um grande trabalho, inclusive provendo alimento para idosos, mas também já ali na situação, o país já afetado por esta praga do corona. Pastor Luiz Carlos, na Itália, um dos países mais afetados, totalmente isolado lá na sua casa e não podendo fazer o seu trabalho, e assim por diante. O André e esposa Lara Teles, no Marrocos, também isolados, num país com pouca liberdade, onde é preciso permissão para sair de casa neste momento. Nós temos o Aurino, em Moçambique, um país com pouquíssima estrutura. Ele escreveu que há apenas 34 respiradores no país, num país de 30 milhões de pessoas. Nós temos o pastor Lanaro também aqui em Pinhalzinho, na mesma situação, não podendo reunir o seu povo. Enfim, ore pelos missionários, ore pela igreja. Tempo especial de oração. E lembre-se de ser fiel na sua contribuição. Já entramos em abril. É hora de você, ao receber o seu sustento, entregar o seu dízimo. Seja fiel. O Senhor há de cuidar de nós e cuidar da sua igreja. Fique na graça e na paz em Cristo Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais do que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor,